Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Notion. E se você já usa, eu vou te mostrar como sair disso para isso. Na minha opinião, é o melhor aplicativo para estudar e se organizar disparado. Eu já comparei inclusive com alguns concorrentes deles gringos e não consegui achar nada parecido, nada que chegasse nem perto do Notion. E dá para utilizar ele para tudo. Tem empresas que gerenciam seus times utilizando o Notion, criam manuais, grupos de pesquisa, dá para fazer trabalhos com o pessoal da faculdade. Enfim, é infinita a quantidade de coisas que dá para fazer com esse aplicativo. Então, vamos começar. Bem, a primeira coisa que você vai precisar fazer com o Notion é acessar o site deles, que é um site 100% gratuito. E aqui vocês podem ver que no meu Notion já aparece um template, tudo que eu tenho. Mas quando você entra aqui pela primeira vez, aparece a opção de criar uma conta, você faz um login e começa a utilizar. Também dá, inclusive, para baixar o aplicativo do Notion, que vai ficar aqui na sua barra de tarefas ou no desktop do Windows, e você vai poder utilizar ele normalmente. Então, eu vou fechar aqui e abrir o nosso aplicativo. Bem, o Notion é um aplicativo muito interessante porque você consegue adicionar uma página, digitar aqui, página de testes, e simplesmente sair incluindo páginas dentro de páginas. Então aqui eu estou no aplicativo do Notion, eu criei uma página de testes para mostrar para vocês como é que funciona. Basicamente ele é um editor de texto, Vocês conseguem ver aqui que as coisas funcionam na forma de blocos. Eu consigo pegar esse bloco aqui, página 2, e sair arrastando ele para vários lugares. Inclusive se eu quiser colocar a página 1, eu crio ela. E aí eu consigo arrastar e colocar aqui ao lado da página 2. E com isso eu consigo montar vários tipos de organizações, tem opções diversas para você fazer no Notion, tem templates prontos que eu vou mostrar para vocês em breve. E aqui embaixo, eu apertando a barrinha, eu consigo procurar várias opções de texto, várias opções de título, de links, de imagens que eu posso colocar aqui. Então vamos colocar uma tabela aqui nessa página, vamos dizer que isso aqui eu quero fazer uma tabela de resultados. Então, paciente A, paciente B, paciente C. Então eu consigo sair preenchendo essa tabela com várias opções e depois continuar, por exemplo, um resumo aqui normalmente, sair digitando. Além disso, dá para colocar aqui alguns títulos maiores, Então eu vou colocar aqui tarefas, lista de tarefas, de atividades que eu tenho para fazer. Então eu consigo colocar assistir a aula de ciências, resolver questões de geometria, estudar para o Enem. Então eu consigo sair colocando várias atividades que eu tenho para fazer e marcando. É uma opção super bacana também que tem no Notion. Então ele é o único aplicativo que eu conheço, que você consegue fazer todas essas integrações e ter tanta profundidade. Então esse negócio de eu sair criando várias páginas é uma coisa infinita. Eu posso criar aqui uma página e dentro dela criar outra página e colocar várias coisas aqui e utilizar uma função que eu utilizo muito para estudar, que é o Toggle. Vocês vão ver ela, eu vou mostrar ela mais ao longo do dia. Então eu coloco aqui, Toggle, qual a função da membrana plasmática. E eu consigo digitar aqui dentro exatamente qual a função da membrana plasmática e sair escondendo isso. Pode parecer uma coisa muito simples, mas quando você quer fazer um resumo de estudos de uma forma ativa, isso se torna uma função super interessante, uma função que funciona muito bem. E vocês vão ver no meu resumo de medicina como é que funciona isso. Bem, estou mostrando aqui para vocês um pouquinho de como é que funciona o Notion. Dá para colocar tabelas, dá para você colocar várias outras atividades, essas tabelas aqui com textos, números, selecionar datas, pessoas. E o mais interessante é que, por exemplo, eu coloco aqui uma data, e eu coloco aqui as atividades que eu tenho para fazer. Digamos que eu tenho que entregar um trabalho no dia 3 e um outro trabalho no dia 17. Quando eu coloco aqui, eu consigo inclusive visualizar esse meu calendário de uma forma já de calendário, Então eu consigo visualizar ele de várias formas, como as atividades que eu tenho para fazer. Ele coloca aqui para mim as atividades que eu tenho para fazer, o dia que eu tenho para entregar. Então eu consigo colocar inclusive em forma de calendário mesmo, que fica melhor para eu ver. E ele me mostra aqui que no dia 3 eu tenho isso aqui para entregar, no dia 17. A mesma tabela que eu tinha criado antes. Isso aqui são algumas das funções que você pode fazer no Notion. É mais para mostrar para vocês o que dá para fazer
fazer aqui. Dá para incluir vídeos, arquivos, áudios, códigos, imagens, enfim, é muito amplo, é muito bacana isso. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu estou utilizando o Notion hoje em dia. Lembrando que eu comecei a utilizar ele no ano passado e estou modificando agora a forma na qual eu utilizo ele, porque eu vi que dá para se organizar muito bem com ele. Eu vi que as possibilidades são infinitas nesse aplicativo. E eu comecei a testar uma forma de um autor que se chama David Allen, que ele tem um livro que ele fala sobre fazer as coisas acontecerem, né? Você conseguir produzir de fato. E eu comecei a utilizar agora a estratégia dele. Eu criei esse Gboard, né? Esse painel aqui. Tudo isso aqui é inspirado em alguns conteúdos estrangeiros que o cara faz isso, né? Que o cara cria esse painel, cria essa lista de atividades que você tem para fazer. E isso torna tudo muito mais simples. Então eu vou digitar agora para vocês as atividades que eu tenho para fazer no dia, para depois mostrar como que funciona esse painel aqui, esse dashboard. E aqui eu posso inclusive colocar os contextos de cada uma das atividades. Isso vai facilitar, por exemplo, o que eu preciso fazer usando o notebook, mas o que eu posso fazer utilizando o celular. Com isso eu consigo ir adiantando algumas atividades. Se tem algo que dá para ir fazendo só com o celular, eu consigo ir dentro do carro ou em algum lugar fora de casa que eu esteja, eu posso simplesmente pegar o celular e tentar adiantar aquela atividade. Na metodologia do David Allen, né, ele coloca inclusive atividades de alta energia e atividades de baixa energia. Sendo atividades de alta energia aquelas que demandam muito tempo para a gente fazer, e atividades de baixa energia é aquela que é muito simples, né? Muito fácil da gente fazer. Pronto, então aqui eu terminei de listar as atividades que eu tinha para fazer no dia. Agora eu vou categorizar cada uma delas para organizar isso ainda melhor. Então aqui são coisas relacionadas à faculdade, que eu posso fazer com o notebook, coisas de medicina. Geralmente eu faço isso no escritório. Então agora eu coloquei contexto em cada uma das atividades, eu coloquei categorias nela que vai me ajudar a separar cada uma dessas coisas e ver exatamente o que eu tenho para fazer naquele dia e talvez até nos próximos dias. Vou colocar aqui a data limite de entrega para cada uma das atividades. A grande maioria delas é para hoje, né? Então eu ainda estou começando a utilizar essa estratégia aqui. E se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um vídeo sobre isso para ensinar vocês como é que funciona, porque é um pouquinho difícil para você montar esse cronogramazinho. Mas quando fica organizado, quando fica bem feito, parece que ele funciona super bem. Eu estou começando a utilizar ainda. Vou colocar a maioria das atividades aqui para a data de hoje, mas a data limite, na verdade, de alguma delas não é exatamente para hoje. Agora eu estou marcando quais atividades são urgentes e isso vai levar essa atividade aqui para um lugar mais embaixo, né, onde vai ficar só as coisas que eu tenho que fazer agora, que eu tenho que entregar logo, porque são as coisas que são urgentes, né? Então, essas coisas urgentes, elas vão aparecer aqui embaixo para eu separar elas das coisas que podem ser um pouco adiadas. E à medida que eu vou clicando aqui, eu vou colocar essas tarefas como feitas e elas vão sumindo aqui do meu lugar e vão lá para baixo na área de completa. Vocês podem ver aqui, eu já completei essa tarefa, vou gravar stories. Quando eu clico em tirar de feito, ela vai subir lá para cima de novo e... Opa, ela não veio para cá. Ela veio aqui para as atividades que eu tenho para fazer agora. E na hora que eu clicar gravar, é por causa da data limite dela, né? Por isso que ela não veio aqui para cima. E na hora que eu colocar gravar stories MDF, que foi uma coisa que eu fiz ontem, cliquei aqui em feito, eu fui lá para baixo, né? Nas tarefas que eu tenho, que eu já completei. Então aqui eu já separei a maioria das atividades e à medida que eu vou fazendo, eu vou preenchendo isso aqui. Mas eu consigo ver que nas tarefas para fazer agora já está separado aqui tudo que eu tenho para fazer até a próxima semana. Aqui eu estou relacionando cada uma das atividades com 4 categorias, que é Med Futuro, YouTube, Medicina ou Vida ou Pessoal. Para você fazer isso aqui acontecer, esse dashboard, eu coloquei aqui, ó, fazer agora, entregar em breve, que isso são as coisas que eu tenho para fazer até uma semana. Faculdade de Medicina, YouTube, Med Futuro e completo, né? Então as atividades elas estão divididas em 3 principais categorias aqui, que são as atividades que eu tenho da faculdade, relacionadas a estudo, ou a pesquisa de iniciação científica, como tá aqui, coletar pacientes da pesquisa. E à medida que eu for terminando isso aqui, eu vou preenchendo e colocando, né? Então eu coloco feito, vou clicando em feito, né? Em cada uma dessas atividades. Isso vai mudando as coisas daqui para a parte completa, né? Elas vão começar a desaparecer daqui. Eu não sei por que não foi aqui, eu vou ajustar isso depois. Mas são as minhas atividades separadas por categoria. Então eu consigo olhar para cada uma delas, ver o que eu tenho para fazer em cada uma meio que das áreas da minha vida e ir adiantando. Tudo isso fica organizado também nessa
task table, né? Então essa tarefa aqui, essa tabela com todas as tarefas que eu tenho para fazer, elas ficam aqui organizadas. Posso colocar a duração estimada, né, em minutos para realizar cada uma delas. E também ver tudo aqui de uma única vez, ao invés de eu ficar vendo ali tudo separado, vem tudo para cá e fica tudo listado aqui. E esses aqui são os projetos, né? Então todos os tipos de coisa que eu tenho para fazer para poder automatizar, para poder para poder conectar as tarefas que eu tenho para fazer com cada um dos âmbitos. Esse aqui é um painel que eu estou começando a utilizar ele agora. Inclusive aqui embaixo eu coloquei experiências, né? Para fazer a lista das coisas eu consigo clicar aqui, acessar e escrever simplesmente as coisas que eu vejo na internet, que eu tenho vontade de ir, deixar aqui tudo salvo. Restaurantes, filmes. Posso colocar para consumir livros, podcasts, vídeos e conteúdos. E aleatório, né? Treinos ou coisas que eu queira anotar, um caderno rápido aqui. Consigo fazer uma anotação rápida. Os podcasts, né? Então, o que eu tenho para ouvir, o que me indicaram, o que eu ainda vou acessar. E livros, eu consigo colocar inclusive aqui resumos, né? Anotações do livro que eu tô lendo. Eu tô fazendo aqui algumas anotações dele. E é isso que vocês conseguem ver aqui, o tanto que é legal no Notion. Eu consigo organizar de uma forma que fica bem bacana, bem visualmente bonito e marcando as partes principais, colocando textos, conexões, separando isso tudo, ó, colocando por capítulo aqui, aumentando frases, né? Então, vocês veem que esse resumo aqui ele tá visualmente bem bacana, ele tá ficando bem legal, você consegue ver muita coisa nele e é isso que o Notion possibilita. Além disso, eu consegui colocar aqui uma barra dos livros que eu tenho por ler, é o Getting Things Done, que inclusive é a metodologia desse dashboard, né, que eu falei pra vocês, do David Allen, eu achei bacana, coloquei aqui na minha lista de livros pra ler, né. Esses aqui são os livros que eu já decidi que eu vou ler, esses aqui são os que eu fui indicado, ou tive contato, e aqui os que eu tô em progresso, né, então os livros que eu tô lendo, aí eu clico aqui e eu consigo ver o meu resumo do trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Aqui tem os livros que estão completos, né, então os livros que eu já terminei de ler. E isso é um quadro Kanban. Se você está começando hoje no Notion, dá para fazer um quadro desse Kanban, colocar as coisas que você tem por fazer no dia, as coisas que você está fazendo e as coisas que você já terminou. E isso já vai acelerar o seu dia em 300%, né? Vou até colocar aqui na página de teste para mostrar para vocês. Olha, criei aqui uma tabela. As atividades que eu tenho por fazer, que eu ainda não comecei e o que eu já terminei. Então, você pode colocar passear com o cachorro. Colocar inclusive uma pessoa responsável por isso, né? Então, o Notion ele te permite utilizar até 5 pessoas, se eu não me engano, na versão gratuita. Eu tenho até uma coisa interessante para mostrar para vocês sobre isso. Posso colocar a data, né, que eu tenho para fazer aquela atividade. Então, o dia que eu vou fazer ela vai ser no dia 17. Só vou passear com o cachorro no meu dia 17 de fevereiro. E se eu já fiz ou não. Fiz. E aí eu consigo marcar o que eu já fiz e o que eu não fiz. Então, poxa, aqui você tem um quadro que dá para criar com suas atividades e colocando, pô, já comecei a passear com o cachorro, ou já terminei de passear com o cachorro. E vou mudando isso ao longo do tempo. Então, isso aqui já é uma forma bacana de começar a se organizar mais. E até uma coisa que eu consigo mostrar aqui pra vocês é que todo mundo que tem e-mail educacional, eu mudei o meu e-mail ontem. Eu tô aqui, ó, guilhermenm@ufp.edu.br. Eu mudei para esse e-mail porque as faculdades, as universidades, instituições públicas têm um plano Pro educacional gratuito, então você consegue subir arquivos maiores, você consegue colocar sem limite de tamanho de arquivo aqui, arquivos conectados, né, ao Notion. E eu coloquei nesse plano Premium aqui de graça, porque é uma vantagem que oferece para eu ser estudante de faculdade. E eu acho que se você colocar seu e-mail educacional, se você colocar o seu e-mail, você consegue também esse plano, né? Então, você clica aqui, vem planos, e ó, vocês podem ver que eu tô aqui nesse plano Personal Pro, $5 por mês, eu nem gastei nada com isso. Ele me traz mais vantagens, inclusive consigo ver aqui algumas coisas, ó. Tem o suporte, o tamanho dos arquivos que eu tenho para fazer ilimitado, diferentemente de quem está no personal, e o número de convidados, né, de pessoas que podem ver o meu workspace, né, ver o meu Notion, é ilimitado agora, antes era só 5 pessoas. Já para empresas, já para negócios e coisas maiores, você pode fazer aqui o team, o enterprise, né? E criar toda uma coisa no Notion, né? O pessoal cria umas coisas incríveis aqui dentro desse aplicativo. Bem, mas outra coisa legal aqui é que você consegue simplesmente abrir um calendário. Dá para fazer integração com o Google Calendar. Então é possível, por exemplo, quando a pessoa marcar uma reunião lá no Google Calendar, ela aparecer aqui,
uma reunião do Google Meet, aparecer o link que você tem para acessar, a hora que você tem para acessar, colocar inclusive para te relembrar sobre aquela reunião. E essa é uma coisa bem legal também, que você consegue, porque dá para fazer integração com vários aplicativos, com várias coisas. Outra coisa que eu tô começando a utilizar o Notion agora é, por exemplo, pro meu canal no YouTube. Então eu vou colocar agora todas as ideias de vídeos que eu tiver, tudo que eu for fazer, inclusive se você tiver uma ideia de vídeo, já coloca aí nos comentários para um próximo vídeo, talvez um tutorial mais completo sobre o Notion, porque isso aqui é um tutorial básico, mas, por exemplo, eu vou colocar tutorial completo do Notion. E aí eu vou colocando aqui, ó, que os vídeos que eu já planejei, eu consigo inclusive abrir e colocar várias ideias, várias atividades aqui dentro, links, conectar com arquivos, com materiais para aquele vídeo. Então dá para fazer muita coisa bacana. E eu coloco aqui, ó, os vídeos que eu tô com a ideia, os vídeos que eu tô em progresso, seja que eu tô fazendo aquilo, já os vídeos que eu tô gravando, né? Então eu coloco aqui os vídeos que já gravei e os vídeos que eu já publiquei. Assim eu consigo organizar tudo e planejar vários vídeos ao mesmo tempo, de uma forma muito mais bacana. Tô começando isso aqui aos poucos, mas é uma forma legal de se organizar. E como eu comecei no Notion, vou mostrar aqui para vocês, o principal uso que eu faço do Notion é na faculdade de medicina. Eu comecei por causa disso no Notion, eu utilizo para fazer os meus resumos, para fazer as minhas anotações, e agora eu tô tentando me organizar ainda melhor. No último período, né, no ano passado, eu me deixei desorganizar um pouco, muito mais do que eu gostaria, mas no meio do ano passado, né, então até julho de 2021, eu estava super organizado, fazendo tudo muito bem feito aqui no Notion, e eu sinto que fez diferença, sabe? As matérias que eu tenho isso mais organizado, que eu tenho isso bem definido, valem a pena. Eu consigo acessar cada uma dessas tarefas, eu consigo acessar cada uma dessas coisas com facilidade dentro dos meus resumos. Então, por exemplo, você abre aqui, pneu. Eu não fiz muito bem feito, né? Eu não tenho todas as aulas aqui, eu não tenho todas as tarefas aqui. Mas quando eu entro, por exemplo, em asma, eu consigo ver até hoje tudo que eu vi na hora da aula, tudo que vi na hora que eu estava estudando aquele assunto e ainda sair me testando, né? Então, pô, qual será a prevalência da asma? De 20% da população? E 15 a 20% com maior prevalência na infância. É a quarta maior causa de internação pelo SUS. Então isso já me dá um contexto sobre aquela disciplina, sobre aquele assunto. Então, o que é? Eu tento me lembrar, pô, o que é a asma? Como é que ela funciona? Ela funciona como uma doença inflamatória crônica, né? Então eu abro aqui, aí eu vejo, é uma doença inflamatória crônica. Mas como é que funciona ainda mais? Não, tem a hiperresponsividade das vias aéreas. Sibilos mais comum na fase respiratória, pois é um processo passivo, tem pouca ação muscular. Então, assim eu consigo ter um resumo bem completo e eu não preciso estar com tudo aberto, né? Com tudo ele de uma forma extensa. Eu posso ir clicando nas coisas, abrindo as coisas de acordo com a minha necessidade e o quanto eu precisar me aprofundar naquele momento sobre o assunto. A revisão imunológica da asma. Então eu clico aqui, me mostra um pouquinho sobre a parte imunológica da asma. Que é a fisiologia, eu clico, ó, hiperresponsividade brônquica, o aumento da produção de muco e alterações estruturais. Elas vão causar uma obstrução de vias aéreas. Se eu quiser saber sobre o diagnóstico, eu vou aqui clicando, né? Ou sobre diagnóstico diferencial, raio-x. Então, com tudo isso, eu ainda consigo colocar uma imagem aqui. Pô, meu resumo fica super interessante, super bacana. Consigo colocar aqui tratamento, colocando por categorias e clicando e abrindo cada uma delas. Por exemplo, de alívio, são beta-2 agonistas de curta duração. Salbutamol, fenoterol, terbutalina. E eu vou vendo aqui cada uma dessas coisas. Já para medicações de controle, eu clico aqui e vou ver. Então, vocês podem ver que esse resumo de asma aqui tá uma coisa simples, rápida e bem legal. Tá bem rápido, eu consigo entender o básico sobre asma olhando para ele. Se eu quiser saber mais, eu consigo clicar aqui e abrir o material, né? Abrir o arquivo completo. Ele abre aqui no Google, ó, o arquivo completo, né? Um arquivo do professor, um resumo do professor, uma apostila do que ele me deu. Então eu consigo conectar as duas coisas e unir o útil ao agradável. Então vocês podem ver aqui que eu separo tudo por disciplinas, né? Então eu coloquei aqui ginecologia, nefrologia, clico aqui em ginecologia. Eu tenho várias das aulas, vários dos conteúdos que eu vi, bem organizados, bem feitos os resumos. Olha o tanto que está completo esse resumo, o tanto que ele está interessante. Eu consigo sair escondendo as coisas, né, para utilizar um método de estudo ativo e tentar relembrar aqui. E é interessante como as matérias que eu tenho mais organizadas são aquelas que eu lembro melhor. Vocês podem ver aqui, ó, de obstetrícia. Olha o tanto que esse resumo aqui está interessante. Consigo aqui abrir e ter uma ideia de cada uma dessas coisas. Bem,
No meu 8º período da faculdade, eu já comecei aqui a organizar, né? Eu vou colocar nessa forma de esse quadro interativo, né, que ele tem aqui no Notion. E eu consigo, por exemplo, colocar cada uma das disciplinas, ainda não preenchi com todas, mas eu sei que eu vou ter neurologia, sei que eu vou ter clínica médica 3. E eu coloco aqui, ó, aula 1. Se eu já assisti a aula 1, se eu já estudei aquele conteúdo, eu vou preenchendo aqui nas tabelas. E aqui eu vou colocar cada uma das anotações. Depois, quando eu terminar a matéria, pode ser que eu tire isso aqui daqui de dentro e coloque pra cá, ou vice-versa, dá pra você conectar as duas coisas, dá pra estar com cada um dos resumos, tanto aqui dentro da neurologia, como aqui no 8º período. Eu acho que essa é a mágica desse aplicativo. Inclusive, você pode pegar templates prontos da internet, né? Se eu quiser criar qualquer template aqui, eu posso clicar nessa aba de templates e ele vai me dizer, olha, de design, ou seja, eu tenho aqui uma lista de atividades para fazer já pronta, né? Já toda organizada. Eu posso simplesmente pegar isso aqui, clicar, usar esse template. Quando eu clico aqui, esse template vai para minha área de trabalho, ele é copiado e eu consigo substituir essas coisas aqui dos outros pelas minhas coisas, né? É isso que fica legal. Então, roadmap, então isso aqui para quem tem atividades para fazer, né? Então, se você tem coisas para fazer no seu negócio ou na sua organização pessoal, tem aqui as opções, anotações de reuniões, né? Então, de reuniões que você teve, meetings, né? Que você teve, você consegue colocar aqui reuniões e fazer anotações sobre ela. Então, tem aqui, ó, tudo anotado. Então, dessa forma, eu consigo pegar templates de acordo com a minha necessidade, que eu preciso. Ó, aqui, ó, eu tenho um sistema de design, eu tenho as logos, a tipografia, as cores, o tom e a voz, acessibilidade, os ícones. Então, se eu sou um designer, eu posso simplesmente pegar esse template, fazer isso aqui, colocar tudo no ponto aqui gravado e mandar para a empresa ou compartilhar com o resto do meu time. Se eu sou um estudante, olha o tanto de opções que eu tenho aqui. Então, se eu estou planejando uma tese, né, eu consigo colocar aqui, ó, capítulo 1, 2, 3, para a data que eu tenho que entregar, se o status já está feito, as ferramentas que eu vou utilizar, as anotações, o tipo de ação. Se eu sou um engenheiro, se eu trabalho com marketing, eu consigo pegar tudo aqui, ó, pessoal. Quero fazer um currículo, eu consigo pegar aqui, fazer um currículo, deixar ele pronto. Quero fazer uma tabela de vendas, né, então consigo aqui procurar tudo, colocar o pessoal que eu estou conversando, que já falou que vai fechar, que eu fiz a proposta, que eu estou negociando, que já fechei, o que eu perdi. Dá para fazer tudo que vocês conseguirem imaginar com esse aplicativo. Inclusive, pegar templates prontos de outras pessoas da internet, não só esses prontos já do Notion. Esse aqui, por exemplo, eu peguei de um cara que fala sobre estudos e eu consigo pegar, por exemplo, aqui, colocar a área que eu vou estudar, o grau de dificuldade, o dia que eu tive o primeiro contato, percentual de acertos, material, a revisão. À medida que eu vou preenchendo isso, né, ele vai programando as minhas revisões de acordo com os meus erros e acertos. Então, isso aqui é um sistema, né? Isso aqui é um algoritmo que faz esse cálculo automaticamente pra gente e coloca isso aqui no calendário. Vê como tanto que isso é legal. Também tem esse dashboard, né, esse coisa pessoal aqui de um youtuber que é o Thomas Frank, é um youtuber bem interessante sobre estudos também. E olha o tanto que é organizado dele, né? Ele coloca aqui as tarefas que ele tem para fazer no dia, uma frase até do Bruce Lee aqui, um inbox. Enfim, as possibilidades são infinitas e você consegue editar isso aqui da forma que quiser ou já pegar pronto de outras pessoas. Então isso aqui era um tutorial básico sobre o Notion. Eu não sei se ficou muito desorganizado, mas a gente pode aprofundar em outros tutoriais sobre esse aplicativo. As possibilidades são infinitas e eu posso mostrar para vocês como é que funcionam essas integrações, essas equações, essas coisas que dá para fazer com esse aplicativo. É um aplicativo muito completo e que dá para ajudar muito na nossa organização pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo.